Seja bem-vindo ao Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso assunto de hoje é saúde e trabalho. O capitalismo e a sociedade pós-moderna trouxeram consigo, entre vantagens e mazelas, uma série de doenças relacionadas ao trabalho. Hoje, doenças como o LER, o DORT e o estresse frequentam cada vez mais as indústrias e os escritórios. E a sociedade, os empresários e as organizações sociais começam a se preocupar com isso. Mas uma preocupação que ainda está longe do tamanho real do problema. No programa de hoje você vai ver: diversidade foi às ruas para saber. O trabalho adoece? Em Campinas, no interior paulista, o trabalho da psicóloga Márcia Espanhol no Centro de Referência da Saúde do Trabalhador. O psicólogo Cláudio Capitão dá a sua opinião sobre uma ação mais preventiva dos psicólogos dentro das empresas. E quando o psicólogo precisa de ajuda, a quem ele recorre? Na entrevista de hoje, a psicóloga Maria da Graça Gonçalves recebe a terapeuta ocupacional Selma Lankman. Diversidade começa viajando até Campinas para mostrar o trabalho de uma psicóloga no Centro de Referência do Trabalhador ligado ao SUS. A doença mais comum que estes centros atendem é a LER, a lesão por esforços repetitivos, seguida de problemas na coluna e de audição. Mas há também os casos de estresse e depressão. É aí que entra o trabalho do psicólogo, ajudando nesse diagnóstico. Olhos atentos ao trabalhador, ouvidos disponíveis para as queixas, percepção aguçada para entender os efeitos do ambiente de trabalho e das tarefas cotidianas na saúde física e emocional de quem entra no consultório. É mais um dia na vida desta psicóloga no Centro de Referência. O psicólogo tem um olhar muito especial para a questão da organização do trabalho, que a gente tem supostamente pelo menos uma formação mais voltada para isso, né? Então, que questões que estão levando as pessoas a adoecerem, né? No olhar pela organização do trabalho. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas existe há 18 anos. Nesse tempo, já passaram por aqui mais de 15 mil trabalhadores. Eles chegam encaminhados pelas unidades básicas de saúde da região, toda vez que é diagnosticada uma doença relacionada à atividade profissional. O Centro de Referência ele tem como objetivo realizar as ações de assistência, de vigilância e educação em saúde, pensando nos trabalhadores, na população trabalhadora. A equipe é multidisciplinar e nas reuniões a psicologia se encontra com a medicina, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a assistência social. Eu aprendo coisas com a médica, que me ensina coisas que eu não aprendi na faculdade, enfim, aí eu falo de outras coisas, da parte mais de organização, do psíquico, né? E a gente soma esses olhares e constrói um jeito de fazer grupo. A maior parte dos centros de referência, é importante que se diga que sempre tiveram psicólogo na sua equipe, né? E eu acho que é um profissional que tem contribuído bastante. Luzia trabalha como faxineira e veio parar aqui por conta de dores na coluna. Mas como o atendimento não se limita a resolver apenas o sintoma mais aparente, ela está recebendo atenção integral, o que a ajuda a ter uma vida mais saudável para corpo e mente. João chegou ao CRST para tratar de uma lesão por esforços repetitivos. A equipe então percebeu que ele também estava com estresse e o tratamento assim teve mais sucesso. Eu aprendi que agora não dá para fazer mais do que eu fazia antes, né? Tem bastante hora extra, horário de trabalho depois do horário de trabalho e antes também, sábado, domingo, direto a gente ia, agora não tem limite. Tem limite. E até uma parceria que pode parecer inusitada à primeira vista se mostra eficaz. Psicóloga e engenheiro atuam juntos na vigilância por ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Eu, como engenheiro, a gente tem uma formação bastante técnica, né, relacionado às normas, aos conceitos de engenharia, né, então falta muito para a gente, é muito importante para a gente estar ligado ao profissional psicólogo, né, para estar discutindo conceitos, coisas não técnicas, né, mais ligadas à pessoa. E é assim que Márcia trabalha, ajudando os outros a trabalharem melhor. Amplia horizontes. A gente ficar naquele mundinho, aquela coisa só fechada, da psicologia, da clínica principalmente, né? Uma coisa muito diferente do que a gente faz aqui. Aqui você tem que olhar o mundo, você tem que olhar como o mundo está organizado, como é que está, como é que funciona os lugares de trabalho, como é que são as relações de trabalho, né? Uma coisa muito
maior, né, do que ficar numa coisa de clínica. Não que seja menos importante ou mais importante, mas é uma ampliação de olhar, acho, para o mundo. Responda rápido. O trabalho pode enlouquecer? Enlouquece. Por quê? Porque você tem que correr, porque tá atrasado, não bate meta, tem que correr atrás da meta, tem que vender. Tô doida já. Depende do trabalho, mas eu acho que não, né? Quem se ocupa tá fazendo um bem pro seu próprio corpo, eu acho. A mente, o corpo, né? Enlouquece não. Por quê? Porque não, né? Porque trabalhar é bom, né? Totalmente. Hoje eu tô louca. Prova disso sou eu. Depende do momento que você se encontra, ele pode enlouquecer. Um problema particular, um problema da vida. Enlouquece, com certeza. Se for telemarketing, então? Não. Eu tenho 60 anos e não enlouqueci ainda com trabalho. Trabalho todos os dias. Não. Por quê? Porque precisamos trabalhar, né? Então não tem condições de ficar louco para isso. A loucura vem na cabeça, né? Não o trabalho é necessidade, né? Eu acho que enlouquece sim. Por quê? Por causa da pressão, é uma rotina muito estressante, sei lá. Eu acho de verdade assim, que as pessoas elas trabalham hoje em dia só por causa do dinheiro. Não tem mais satisfação pessoal. Um pouco. Por quê? Eu que trabalho com marketing enlouquece até umas horas, viu? Falta de trabalho enlouquece. A ociosidade é que mata o homem. Oi? A ociosidade é que mata o homem. Quem vai comentar a resposta das ruas é a psicóloga Maria Dionísia Dias. Dionísia é assessora de saúde do trabalhador da Secretaria de Saúde do município de Amparo, no interior paulista. Eu achei muito interessante como que aparece nas ideias da população, né, de fato, dos aspectos do trabalho. Né, porque o trabalho, de fato, ele como atividade humana, como possibilidade de criação, de produção no sentido de criação, ele, de fato, ele não é enlouquecedor, pelo contrário, ele favorece a saúde, a potência de ação, e isso é muito importante, né? Mas acontece que ele tem uma outra face também, particularmente na nossa sociedade capitalista, pela forma que o trabalho foi tomando, né? E por essa relação mesmo entre capital e trabalho. E essa outra face, ela é adoecedora. Uma pessoa fala, as pessoas hoje não trabalham mais para satisfação, mas pelo salário. Então, pela sobrevivência, né? E é justamente a satisfação no trabalho que seria um fator positivo para a saúde, né? E o inverso disso é prejudicial. Então, você não produz para sobreviver no sentido de fazer coisas para você se manter vivo, mas você tem um emprego que te dá um salário e com o salário você compra meios para sobreviver, né? E claro, à medida que a gente tem na sociedade hoje um aumento do desemprego, né, uma dificuldade em relação a se manter o emprego, os trabalhadores de qualquer área, eles tendem a se submeter muito mais, né, a aceitar qualquer tipo de contrato de trabalho e qualquer condição de trabalho, né. Mas, infelizmente, o que acontece é que o corpo e a mente não aguentam, então as pessoas estão cada vez adoecendo mais, na verdade, né. Porque ela se submete, por exemplo, a uma pressão de meta de produção, seja na área de serviços ou industrial, ou o que for, ela se submete porque ela quer manter o emprego, porque ela precisa do emprego, mas aí ela adoece, né? E, perversamente, mais um adicional na perversão, na verdade, aí ela é mandada embora quando ela adoece. Porque daí tem outro que não está doente ainda, né, e que vai aceitar esse emprego. E, dessa forma, você tem aí uma rotatividade e um mercado de trabalho, um tipo de emprego que vai adoecendo pessoas, né? É uma coisa até para se pensar em qual é o futuro dessa sociedade, porque as pessoas jovens já estão, na verdade, adoecendo. Quando você tem, por exemplo, doenças clássicas, doenças profissionais clássicas, que demoravam muitos anos para se desenvolver, porque era uma coisa de exposição a agentes químicos, ou poeiras, tal, e que eram anos de exposição para a pessoa adoecer. E hoje não, né? Hoje essa questão da organização do trabalho, do sofrimento mental, dos distúrbios osteomusculares, são doenças relacionadas ao trabalho que se desenvolvem mais rapidamente. Então, a aceleração do nosso mundo também levou à aceleração do adoecimento no trabalho. A psicologia é usada na prevenção das doenças ligadas ao trabalho. Mais do que avaliações e diagnósticos, o psicólogo deve pensar nas condições de trabalho que podem levar um trabalhador ao adoecimento. Quem fala sobre isso é o psicólogo Cláudio Capitão. Cláudio é professor universitário e também trabalha no Instituto Emílio Ribas de São Paulo. É doutor pela Unicamp e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. O que nós temos observado hoje
é uma condição imposta ao trabalhador bastante cruel do ponto de vista da sua integridade e saúde mental. Eu estou me referindo, de fato, à forma como o trabalho hoje ele é organizado e executado. Seria interessante, do ponto de vista preventivo, que o psicólogo que hoje pensa as organizações ou que nela trabalha, observar as condições de trabalho e como o trabalhador reage a elas, para que sim nós possamos ter uma política de saúde mental preventiva e não essencialmente reativa. Ora só, porque na maioria das vezes esse trabalhador, quando sai ou é demitido de uma empresa e arrasta com ele, por exemplo, um quadro depressivo ou de transtorno do humor, ele também não vai ser tratado pela rede pública ou por quem quer que seja. O que vai ocorrer posteriormente é a degeneração individual e familiar. Ora, então, a nossa responsabilidade enquanto profissionais conhecedores dessas condições é de análise, de crítica e de possibilidade, de criação de possibilidade de intervenção nessas condições de trabalho que hoje nós observamos no trabalho na nossa sociedade dita, entre aspas, pós-moderna. Ele sempre é visto como alguém que está ali para ajudar as pessoas, mas o psicólogo ou o profissional da saúde, de maneira geral, é um trabalhador também, que muitas vezes tem problemas no trabalho como todo mundo, ou até mais. E aí, quem procurar? Eles se dedicam a cuidar da saúde mental da população, mas e quando são eles que precisam de ajuda? Quem é que cuida dos psicólogos? É pensando na saúde mental desses trabalhadores que o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo levanta algumas bandeiras, desde a jornada de 30 horas semanais até a supervisão e o incentivo para a formação. Além disso, o sindicato também faz pesquisas para saber ao certo a que condições de trabalho os associados estão submetidos. Quando o psicólogo o clínico, né, quando ele desenvolve atendimentos e busca entender, né, esse mundo subjetivo do outro, né, lida com questões existenciais, com questões relativas ao sofrimento psíquico, que tem a ver com a história de vida das outras pessoas, é interessante, é importante que o psicólogo conheça a sua própria dinâmica interna, que ele, né, tenha conseguido lidar e elaborar com conflitos que provavelmente ele vai estar ajudando o outro, né, que ele atende na escuta. Então é importante, acho que, né, nesse sentido, o psicólogo, principalmente em algumas áreas, né, de trabalho, estar sob um processo de análise, um processo de supervisão, né, são condições fundamentais para que tenha um bom exercício. Na Central Única dos Trabalhadores, na capital paulista, também tem gente de olho na prevenção dos problemas causados no ambiente profissional. O Instituto Nacional de Saúde no Trabalho faz estudos e produz informações sobre o assunto e as novas formas de ver a relação entre trabalhador e trabalho. O adoecimento não é um problema individual do trabalhador, né? Quer dizer, o trabalhador, ele adoece não é porque ele é fraco, porque ele é culpado, né? Porque ele é imprudente, porque ele é negligente, né? Ele adoece em função de um conjunto de situações, né, que são socialmente determinadas, né? Então, o adoecimento ele é decorrência desse conjunto de coisas. Com vasta experiência teórica no assunto, Cláudia acredita que sobre o profissional da saúde de forma geral, psicólogo em particular, pesa uma carga ainda maior. É um trabalho que tem uma sobrecarga psíquica muitíssimo grande, muito grande, né? Então, é um trabalho que exige um nível de atenção bastante grande. É um trabalho que, por si só, a natureza do trabalho ela já impõe essa carga, né, de sofrimento. E é para cuidar da saúde de quem que na Santa Casa de São Paulo funciona um serviço de atendimento psicológico em cada setor. O objetivo é que médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da área possam trabalhar livres do estresse e da frustração que podem existir nas tarefas do dia a dia.
Pelo que eu tenho sabido, né, assim, tem sido uma coisa interessante, as pessoas têm dado um retorno positivo. Pelo menos uma das pessoas da equipe me disse isso, né, que repercutiu de uma forma positiva para a rotina de trabalho deles. Agora uma dica para a agenda que tem tudo a ver com o programa de hoje. Entre os dias 9 e 12 de setembro deste ano, será realizado o 3º Congresso Nacional de Saúde do Trabalhador. O encontro será realizado em Brasília e maiores informações você consegue no site do Ministério, www.saude.gov.br. E para fechar nosso programa, a psicóloga Maria da Graça Gonçalves entrevista a terapeuta ocupacional Selma Lankman. Ao contrário da pergunta que fizemos nas ruas, Selma trabalha a partir de uma outra questão. Porque, apesar do trabalho ter se tornado uma fonte de sofrimentos, o trabalhador não adoece. Selma tem pós-doutorado em Psicologia do Trabalho e livre docência em Saúde Mental e Trabalho. Em 2004, teve 2 publicações lançadas, Saúde, Trabalho e Terapia Ocupacional e Christophe Béjou, da Psicopatologia, a Psicodinâmica do Trabalho. Este em parceria com Laertes Nelvar. Selma, você tem uma experiência bastante interessante de pesquisa na relação entre o trabalho e a saúde mental. Fala um pouco para mim, quer dizer, são muitos fatores que estão presentes na situação de trabalho. Como é que eles entram, como é que eles se relacionam com o sofrimento do trabalhador, que tipo de sofrimento é esse, quando o enfoque é a partir da saúde mental? Então, tem uma linha, né, uma tentativa dentro da linha que eu trabalho de romper com esse modelo de trabalho como causador de doença psíquica, né? Porque a gente não tem, é muito difícil fazer essa relação causal, trabalho, adoecimento psíquico, a exemplo de outras patologias, como, por exemplo, barulho, surdez ou perda auditiva. Você não consegue fazer esse mesmo nexo causal na relação trabalho-saúde mental. Mesmo que você tenha um trabalho que é visivelmente, entre aspas, patogênico, você também não vai ter uma resposta necessariamente de uma psicopatologia, né? Porque, embora você tenha situações onde o sofrimento é comprovadamente coletivo, a gente entende que a reação, a forma como cada um vai viver esse sofrimento é muito individual. Mas a pergunta principal que a gente parte é por que apesar de condições tão difíceis, né, porque o trabalhador adoece, até é mais fácil de visualizar. Uhum. Mas a questão que desencadeou toda a linha de pesquisa é como, apesar de condições tão duras de trabalho, o trabalhador não adoece. Acho que essa é o grande objeto de pesquisa. Quer dizer, o que nessa relação de saúde mental, trabalho, sabendo que o trabalho hoje tem toda uma precarização, ele é um agente de sofrimento, né? Uhum. Como que as pessoas conseguem, que estratégias as pessoas desenvolvem para não adoecer. E aí esse conhecimento permite, provavelmente, né, uma intervenção no trabalho para que o sofrimento não precise ser realmente sofrimento. Quer dizer, você passa a ter o trabalho como uma situação de prazer, uma situação de realização. Como que é isso? A gente entende que o trabalho, ele é, para o indivíduo adulto, uma das principais, ou talvez a principal, fator de construção identitária. E que o trabalho para o indivíduo adulto, ele é o principal local, um espaço privilegiado de confronto do indivíduo com si mesmo e com regras, e com o outro, e com situações que muitas vezes lhe confrontam eticamente, moralmente, psicologicamente. Então, nesse sentido, o trabalho ele sempre vai ser, como um espaço de crescimento e de desenvolvimento, ele sempre vai ser gerador de sofrimento. Ele sempre vai provocar, porque ele te coloca em desafios, ele te coloca diante de situações novas, ele confronta o teu saber, ele te confronta das mais diferentes maneiras. Então, que o trabalho é fonte de sofrimento, isso em si não é um problema. Desde que esse sofrimento possa ser, de alguma forma, superado e transformado em prazer. Então, se você tem um trabalho que te desafia, que te coloca em situações de impasse, que te confronta, mas que você tem condições de contribuir
com o seu conhecimento, com a sua experiência, com o seu, enfim, com aquilo que te cabe contribuir no desenvolvimento desse trabalho, no avanço desse trabalho, ou no desenvolvimento desse trabalho, você tem como transformar esse confronto, esse sofrimento, numa fonte de prazer. Agora, se você tem um trabalho onde você não tem nenhuma autonomia, se você tem um trabalho que você não tem nenhuma possibilidade de contribuir com aquilo que você sabe para aquele trabalho, que você é obrigado a fazer coisas que você não concorda, que você é obrigado, às vezes, até a mentir para fazer o trabalho acontecer, vender produtos que você sabe que não existem, que você é obrigado, enfim, a seguir normas que você sabe que não vão dar certo, ou que você não concorda com elas, que você teria um jeito mais fácil de fazer aquele trabalho, mas você não tem autonomia para fazer do seu jeito. Constrangimento de tempo, você não trabalha no seu próprio tempo, você trabalha num tempo que te é imposto. Se você tem uma situação de trabalho que não te dá nenhuma autonomia ou nenhuma possibilidade de contribuir com a sua experiência, com o seu saber fazer, para avançar esse trabalho, ele te leva para uma situação de sofrimento que a gente chama de sofrimento patogênico. A participação do trabalhador no próprio reconhecimento dessas questões é importante. Porque o que acontece é que na medida em que ele vai sendo desqualificado nesse saber, ele vai também se desqualificando. Ele mesmo desacredita. Se é um processo que tem a ver com reconhecimento e a identidade, se ele não tem essa resposta do outro, de que aquilo que ele está fazendo faz sentido, né? Então, ele está fadado a ele mesmo desacreditar naquilo que ele faz. Então, o que a gente observa é uma estratégia, uma das estratégias de sobrevivência dos trabalhadores é os pares, é buscar o reconhecimento dos pares, né, como uma forma de fortalecimento psíquico para dar conta do cotidiano do trabalho, daquele que vivencia o mesmo problema dele, conhece as dificuldades e essa invisibilidade e que é quem pode reconhecer esse esforço. Pelo menos num primeiro momento, né? A gente trabalha com duas ideias de reconhecimento. Uma que é o reconhecimento do par, que é aquele que conhece o trabalho a fundo, e a outra que é o reconhecimento dos outros níveis, seja do chefe, seja do cliente, seja daquilo que se espera como avaliação do trabalho. Então, o grupo, os pares é fundamental. Só que, para isso, é preciso haver cooperação e equipe. E que é o que a gente menos vê, o que a gente vê que os trabalhos, ou que muitas formas de trabalho, têm tentado, através da competição, destruir. Então, quando você cria também um trabalho muito competitivo, você também destrói essa possibilidade de cooperação, que também é uma base de construção psíquica. Então, não é só uma competição para ver quem fica com o emprego, quem trabalha mais vai ficar com o emprego e outro vai ser demitido. Mas ela impossibilita que as próprias pessoas dividam esse saber, porque estarei dando ouro para o meu colega, que numa situação em que um dos dois vai perder o emprego, então aquilo que poderia ser um compartilhar, que daria visibilidade, passa a ser algo que eu tenho que esconder. Essas questões todas que você está colocando, elas são mais graves numa cidade como São Paulo? Que elementos que você tem da sua pesquisa que mostram essa dificuldade? Uma coisa que eu tenho observado muito na cidade de São Paulo em relação ao trabalho, pelo menos com os trabalhos que eu tenho estudado, é a proximidade da violência. Com a violência urbana, que em muitos trabalhos, por exemplo, eu estudei operadoras de tráfego, as moças da Zona Azul, o contato, trabalhar na rua, o contato frequente com a violência, não só do usuário, que ao ser surpreendido, sendo multado, reage, mas em relação, por exemplo, ao cambista que vende bilhete mais caro, vende Zona Azul mais caro, em relação às pessoas que disputam o espaço público, o moço lá da barraquinha de cachorro-quente, que a lojinha é o carro e ele para num lugar proibido e a moça tem que fiscalizar. Então, não só esse confronto mas também com uma disputa de espaço urbano. E agora, numa pesquisa que eu estou fazendo com trabalhadores de PSF numa região de periferia de São Paulo, o quanto a exposição do trabalhador para exercer o trabalho dele de saúde, ele necessariamente está exposto a situações de violência muito grandes. E o medo que isso gera. Você trabalhar em situações que te colocam em ameaça física, né? Da sua integridade física, para poder realizar o seu trabalho. Você tinha falado no início da necessidade de pesquisar não tanto
por que o trabalhador adoece eventualmente, mas até porque que ele resiste a tantas situações, né? Eu acho que você está dando exemplos de várias questões que tornam bem interessante e bem importante a pesquisa sobre esses pontos. Então, né? eu acho que uma grande questão que a gente pesquisa é a questão das estratégias defensivas, né? Quais são as estratégias que os trabalhadores desenvolvem, tanto para lidar com essas situações de trabalho, quanto para se defender desse sofrimento. E, por exemplo, lá nesse trabalho com os trabalhadores do PSF, eles criam uma rede com a comunidade de ter que dominar os códigos do local para poder ficar de fora dessas relações de violência. Então, isso implica em conhecer as estratégias daquela região, em conhecer as dinâmicas, é quase um trabalho de antropólogo, né? Para poder criar essa rede de relações de proteção, que é uma rede de proteção da integridade física. E, assim como eles criam também estratégias psíquicas de proteção para poder aguentar esse sofrimento. Então, isso é um outro aspecto que a gente busca estudar no trabalho. Que estratégias são essas que as pessoas desenvolvem do ponto de vista psíquico para se protegerem desse elevado nível de sofrimento. Obrigada, Selma. Agradeço Obrigada a contribuição. E por hoje é só. Voltamos no dia 18 de agosto. O tema é lixo. Diversidade fica por aqui.